Podem se assentar, por favor. Graça e paz. Tudo bem com vocês? Que bom estar com vocês nesse 7º ano de aniversário da família global aqui em Carapicuíba. Que bom desfrutar de um ambiente de adoração ao nosso Cristo. Que bom ser conduzido por esse ministério de louvor. É tão bom perceber que Deus está no nosso meio e está sendo adorado. Bom rever o pastor Marcelo, pastora Luana, esse casal especial. Como ele já disse, em 2 feitas eu estive na convenção ministrando, e nas 2 feitas estivemos juntos. E eu ministrei ontem em Curitiba, cheguei hoje de manhã, e ontem eu estava falando sobre o verdadeiro culto. Amanhã eu ministro em Salvador, e o tema deles lá é sobre graça, e o tema de vocês é sobre transbordar. E quando o tema chegou para mim, que é o tema de vocês para esse ano, o Espírito de Deus me conduziu a um texto célebre, mas importante para repartir com vocês nessa noite. Eu queria te convidar a abrir a Bíblia no texto de Lucas, capítulo de número 4. O tema do meu sermão é transbordando no deserto. Transbordando no deserto. Eu me chamo Adson, meu sobrenome é Belo, e Belo não é artístico, é profético mesmo. É só olhar para mim, você vai perceber a beleza. Eu sou casado com a dona Alba. Dia 10 de setembro agora nós vamos comemorar 19 anos de casados. 1 ano e 9 meses entre namoro, noivado e casamento. Então já estamos juntos há mais de 20 anos. Ela deu em cima de mim num culto como esse assim. Tá gravando? Mais ou menos assim. Mas eu brinco que eu conheci ela no culto. Ela é filha de pastores presbiterianos renovados, e eu fui ministrar no culto, e ela ficou jogando o cabelo para lá e para cá. Eu mesmo sendo criado na igreja, pelo menos os códigos da cantada gospel eu descobri, e esse foi um dos códigos. Nós temos 3 filhos. Temos a Ágata de 17, vai fazer 18 agora. Temos Manuela tem 11. Manuela é relações públicas, Manuela conversa. E temos o nosso caçula, fogo puro, querosene e labareda, Davi. Se Davi estivesse aqui, não estaria do jeito que está aqui não. Vocês estariam correndo atrás de Davi. Davi não para. Eu sou a 3ª geração de pastor na minha família. Eu nunca bebi, nunca fumei. Eu nunca fui numa balada. Me enviaram para o seminário, eu tinha 16 para 17 anos de idade. Eu casei virgem. Outro dia eu contei meu testemunho, os irmãos ficaram com a cara igual a de vocês, assim: coitado, não conhece nada da vida. Tudo depende do que é vida para você. Daniel, mesmo na Babilônia, não precisou sentar na mesa para desfrutar de nada. Ele foi íntegro. Eu fui formado para isso. Minha missão é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. 30 de abril do mês passado eu comemorei 22 anos de ministério. Às vezes eu olho para trás. E por que eu estou dizendo tudo isso? Porque olhar uma igreja com tantos jovens pulsantes, a minha única coisa que me almeja é continuar vitaminando o coração de vocês, para que vocês continuem nessa força, nessa graça, debaixo do Espírito Santo de Deus. O pastor Marcelo estava contando um pouco de sua história, e eu me alimentando um pouco da história dele, e tentando alimentar ele um pouco da minha história, porque é sobre isso. A gente reparte. É sobre trocar e se alimentar.
Eu estava dizendo ontem em Curitiba, um grupo de pastores sobre. Imagina João capítulo 6. Uma multidão com fome. Uma multidão com fome. E Jesus disse: no meio dessa multidão tem um jovem que tem alguma coisa. Aparece um rapaz, trazido por discípulos, que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Não é ictus, é opsária. Ictus são peixes médios e grandes no grego. É opsária, são peixes pequenos. O pão que ele tem não é pão de trigo branco, é pão de cevada. Cevada era literalmente trigo para cavalo, comida de pobre. Só que ele tem na mão é suficiente para revelar a excelência de Deus para aquela multidão. Agora preste atenção. Ele tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Os discípulos têm cada um cesto, 12 cestos. Se eles ficassem brigando, enquanto o menino tem 5 pães e 2 peixes, assim, é meu. E os discípulos brigando, dizendo bem assim: nós temos cesto e sabemos distribuir. O povo continuaria como? Com fome. Só quando os dois decidem ceder, quem tem 5 pães e 2 peixes, entrega na mão de Cristo. Quem tem 12 cestos, consegue ceder e reconhecer que o menino tem 5 pães. A multidão é alimentada. E eles descobrem naquele dia que o pão não é do menino, o pão é nosso, que o Pai é nosso, e que a revelação da plenitude vem para todo aquele que recebe a graça de Deus. Então grite bem alto: a graça de Deus. Diga mais alto: a graça de Deus se revela quando eu mato o meu eu. Então a ideia da igreja é matar o seu eu. A igreja, o papel dela é matar o humanismo, o eu. Porque enquanto aparece Adson, Cristo não se revela. Só que quando Adson morre, revela Cristo. Não é revelação? Não vivo mais eu, mas Cristo vive, prefixo grego, em mim. Não é mais eu, é Ele, a identidade dele em mim. Abra comigo por favor Lucas capítulo 4, versículo de número 1. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo aqui? Glória a Deus. E Jesus, grite bem alto: e Jesus. Não, direitinho, diga: e Jesus. Vírgula. Não, você não é para repetir. E Jesus, vírgula, cheio do Espírito Santo. Sabe, o grande monge alemão, a cabeça pensante da reforma protestante, cravando as 95 teses no castelo de Gutenberg ao domingo, no dia 31 de outubro de 1517, chamado Martim Lutero, acreditava na confissão mais preeminente, importante de John Wycliffe e John Hus, 200 anos antes dele. 105 anos, 102 anos por John Hus e 200 anos por John Wycliffe. A Bíblia, somente a Bíblia e toda a Bíblia. Martim Lutero acreditava que o Deus encarnado era Cristo, e enquanto o homem se escondia atrás de máscaras, quando Deus encarnou em Cristo, Ele usou máscara para se revelar à humanidade. Segundo o contexto de Martim Lutero, ele acreditava um princípio básico: mesmo Deus encarnando em Cristo, ou se manifestando encarnado, não reencarnado, mas encarnado, precisou ser cheio. Por que precisou ser cheio? Porque em carne ele esvazia-se. É o texto de Filipenses capítulo 2, verso 5 a seguir, diz que ele, quando encarnou, esvaziou-se, aniquilou-se. Só que o texto de Lucas 4 diz: e Jesus, cheio. Por que ele está sendo cheio? E por que ele foi cheio? E cheio de quem? Cheio do Espírito. Por que ele está cheio do Espírito? Porque ele encarna, e encarna toma forma de carnalidade.
A forma limitada, grite bem alto, limitada. Então, um segredo importante que a gente precisa entender é: só alguém carnal precisa ser cheio do Espírito Santo do Senhor. Toda vez que você diz bem assim, eu não quero ser cheio, você está mostrando para Deus que o senso de Lúcifer paira no seu coração. Toda vez que você diz, eu não preciso ser cheio do Espírito, porque eu já sou autossuficiente. Só que Lucas capítulo 4 verso 1 está deixando ênfase no que ele está dizendo. E Jesus, vírgula, ele está dizendo, estou dando uma pausa, estou dando ênfase. O que foi dito é Jesus, não é Adson não. É Jesus, não é o Joaquim não. É Jesus. Jesus o que? Aí ele vai usar outra gramática, porque a regra interpretativa, ele diz assim, cheio do Espírito Santo, vírgula, ele está dizendo, se Jesus, que é Jesus, precisou ser cheio do Espírito Santo, imagina o Adson, imagina a Marta, imagina o Tiago, imagina a Luana, imagina o Marcelo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Agora o detalhe está aqui. O texto utilizado em Efésios, quando o apóstolo Paulo diz assim, enchei-vos do Espírito, grite bem alto, enchei-vos. Não, mas enchei-vos. A palavra enchei-vos ali é uma palavra grega, arapelush. Você sabe o que significa arapelush? Ide e enchei-vos continuamente. Não é uma vez cheio, sempre cheio. É se encher para uma finalidade. Vou dar um exemplo. Esse copo não chegou aqui vazio. A diaconisa, que está na sua função ministerial, ela trouxe a garrafa e trouxe o copo. Para qual finalidade? Não, qual foi a finalidade? Para que eu pudesse beber. Ela encheu esse copo para uma finalidade. Não foi para ficar de enfeite. Não é para ficar à mostra dizendo que copo bonito cheio. Ela encheu o copo para uma finalidade: saciar a sede de alguém. Não entendeu? Eu vou de novo, pelo amor de Deus. Ela não enche esse copo para enquanto eu falar 1 hora, você fique olhando e diz assim, que copo bonito, que copo cheio. Não, 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 não. Ela encheu o copo para uma finalidade, porque enquanto eu falo, minhas pregas vocais vão precisar ser hidratadas, e para serem hidratadas, eu preciso beber o que está dentro desse copo. Então o importante não é o recipiente, é o que esse recipiente carrega. Por isso você não é cheio para ficar bonito na sociedade, você é cheio para uma finalidade: saciar a sede dessa sociedade. Levanta a mão direita assim, bem alto, bem alto, bem alto. Faz direito, diga assim, Espírito Santo. Mais alto, diga, Espírito Santo, me enche para uma finalidade. Bate pelo menos em 3 mãos assim, uma finalidade vai se revelar. Uma finalidade vai se revelar. Eu vi um glória ali. Eu vi outro glória ali. Outro glória. Às vezes na empolgação, quando eu estou pregando e eu ganho uma alma para Jesus, eu termino meu sermão às vezes gritando no ápice, dizendo assim, eu nasci para isso. Quando eu grito que eu nasci para isso, o que eu estou revelando é a finalidade, porque fui cheio. Você foi cheio para uma finalidade, e a finalidade é transbordar sobre outrem. Se o que você recebe não sacia ninguém, Deus não te enche. Se o que Deus te dá não transborda em ninguém, vai continuar vazio. Os religiosos eram copos vazios, os apóstolos, vasos cheios. O apóstolo Paulo vai dizer que a excelência não está no vaso. Não é porque é de ouro, de cristal, de prata. A excelência está dentro. Olha para o texto. E Jesus, quem? Se Jesus como homem precisou ser do quê? O problema não é ser cheio, é do que você está cheio.
Eu termino. Termina ou não? Você pode estar cheio de arrogância, cheio de prepotência, cheio de orgulho, cheio de pecado. O problema não é estar cheio, é do que você está cheio. Olha o texto. E Jesus, vírgula, cheio do... Ser cheio do Espírito Santo é mais do que ser cheio de dons. Porque ser cheio está antes dos dons. Não, vou de novo. Esse aqui é interessante. E Jesus? Do que? Espírito Santo. Viu que está em letra maiúscula? Não é uma força, é uma pessoa. E Jesus cheio de uma pessoa, e uma carne cheio de outra pessoa. Quando você diz Espírito Santo me enche, ele diz: eu vou me encher da minha pessoa em você. Quando eu sou cheio do Espírito, eu não sou cheio de dons primeiro. O problema está aqui. É que foi inculcado na nossa mentalidade que ser cheio do Espírito Santo é falar em línguas, é profetizar, é revelar, é pregar, é tocar, é operar maravilhas. Só que o texto está dizendo: não! Ser cheio do Espírito, pessoa, é fundir a identidade do Espírito em você. E receber a pessoa do Espírito é pensar como o Espírito. Dr. Bailey, dos mais brilhantes teólogos norte-americanos, tem um livro importante que eu indico aos seminaristas sempre. Se você um dia puder ler, penso que vai mudar a tua mente sobre o que eu estou dizendo. O tema do livro do Dr. Bailey é o seguinte: você se torna aquilo que você adora. Você se torna aquilo que você adora. Dr. Bailey utiliza quase 300 páginas, e dessas 300, 118 páginas fazendo um panorama histórico e sociológico e antropológico sobre adoração. A origem da adoração na Mesopotâmia antiga, a origem da adoração no Egito, a origem da adoração na Grécia, a origem da adoração no Império Romano e a origem da adoração no cristianismo. Aí ele diz bem assim: todo indivíduo que decidiu adorar uma divindade começou a se parecer e se comportar com essa divindade. Vamos ver se a gente entende agora. Quando Pedro vai caminhando de longe enquanto Jesus está sendo julgado, alguém no meio de uma fogueira diz assim: você é um deles. Ele disse: eu? Nunca vi. Aí alguém aparece assim: é você sim, descarado. Ele disse: eu? É. Você fala como ele, você se veste como ele. Essa declaração revela que ele foi fundido como adorador, porque adoração não é performance, é identidade de Deus em mim. E Jesus cheio da pessoa do Espírito Santo. Pessoal, se eu me torno o que eu adoro, por que eu perdoo menos onde eu deveria perdoar mais? Então eu não adoro, eu só canto. Por que eu sou tão intolerante, antipático, rancoroso? Porque eu só frequento o culto. Eu não tô cheio dessa pessoa. Não, mas eu tenho dons. Não, dons é diferente de estar cheio. Porque a Bíblia diz que naquele grande dia muitos dirão: Senhor, Senhor, eu profetizei, eu curei. E ele diz: para trás de mim que eu nunca vos conheci. Então eu estou mostrando para você que antes de manifestar dons, ele está dizendo: seja cheio da pessoa do Espírito Santo. Pegou em por quê? Pegou em por quê? Porque uma vez que você é cheio do Espírito, antes de manifestar os dons, manifesta o fruto. Isso é chamado de pneumatologia.
estudo do Espírito Santo. E o problema nosso é que nós estamos se envolvendo muito mais com o que o Espírito pode nos dar através dos dons de operação ministerial ou de maravilha, do que quem Ele é. Sabe quando nós oramos? Senhor, me usa. Aí o Espírito Santo diz assim: eu não uso mais. Eu usava de Gênesis a Malaquias, agora eu quero filhos. Usar são coisas descartáveis. Eu descia, usava um profeta, depois subia. Agora eu habito, eu quero alguém para habitar. Eu não quero ser usado. Diga bem alto: Espírito Santo. Mais alto: Espírito Santo. Quando eu sou cheio do Espírito Santo, a primeira coisa que se manifesta não são dons. É o quê? O quê? Quantos frutos são? Quantos? Um só. Primeira coisa, quando eu sou cheio desse Espírito. Põe na tela, por favor. Quem está na projeção? Aonde é? Está escura ali a coisa, não dá nem para ver. Irivânia? Irivânio! Dá um glória aí, cara. Isso. Gálatas 5:22. Põe na tela. Põe na tela, põe. Vai logo. Mas o fruto singular do que? Maiúsculo ou minúsculo? Então não está falando de força, está falando de uma pessoa. Quando eu sou cheio dessa pessoa, eu manifesto o fruto dessa pessoa em mim. Vou de novo. Quando eu sou cheio dessa pessoa, eu manifesto o fruto dessa pessoa que está em mim. E qual é o fruto dessa pessoa? O fruto é uma mexerica com 9 gomos. E quem se aproxima de mim desfruta do amor, do gozo, da paz, da longanimidade, da benignidade, da bondade, da fé, da mansidão e da temperança. Você está vendo pregação aqui? Está vendo pregação? Eu não estou vendo pregação. Ninguém pregando. Eu não estou vendo ninguém cantando. Eu não estou vendo ninguém falando línguas estranhas. Porque quando a pessoa do Espírito me enche, o que ele muda não são as minhas habilidades, é o meu caráter. Grite bem alto: eu quero ser cheio do Espírito. Olha para cá. Eu sou de uma época na igreja que aquele instrumento não podia. Bateria era do demônio. Se a bateria era do demônio, a guitarra era o próprio demônio no culto. Eu peguei a transição da igreja, onde os homens sentavam do lado, a mulher sentava do outro. Eu peguei essa transição, venho de uma igreja radical. Eu peguei a transição ainda que na ceia só entrava quem era batizado e ficava um obreiro na porta. E era um caneco só para todo mundo. Os primeiros 4 estavam na benção, encontravam o cantinho. O 5º fechava o olho e mandava ver. Eu peguei essa transição. Pastor, o que o senhor está dizendo tudo isso? É simples. Nós estamos cultuando a excelência, mas perdemos a essência. Os nossos cultos e nossas igrejas nunca teve tanta excelência. Nós temos excelência do entrar ao terminar, mas perdemos a essência. A essência está aqui. Ninguém fala nada comigo. Vou abrir um parênteses. Estão comigo sim ou não? Estão comigo sim ou não? E Jesus, vírgula, cheio do... Eu estou dizendo que quando você é cheio do Espírito Santo, o que revela primeiro não é dom, é o fruto de, que trata-se de caráter, ética e moral. A obra do Espírito não é lhe dar habilidade, é mudar o seu caráter. Vixe. Fala comigo, pelo amor de Deus, fica olhando pra minha cara assim. Você acha que Jesus escolheu Judas porque ele não tinha habilidade? Judas era habilidoso, sim ou não? Sim ou não, pessoal? Era tão habilidoso que Jesus deu o melhor cargo para ele. Qual era o cargo que ele tinha? Você não dá tesouraria para alguém que você não confie. Alguém que não tem habilidade, que não entende DRE, demonstrativo de rendimento, não entende de administração. O cara tinha habilidade, só que ele não tinha
É sobre isso. A obra do Espírito não manifesta só habilidades, manifesta o caráter do Espírito Santo de Deus. Levante a mão direita assim, grite bem alto: Espírito Santo, me enche. Mais alto: Espírito Santo, me enche. Olha para cá, volta lá, Lucas 4. E Jesus, cheio do que nós estamos cheios? É retórica, é pra gente pensar: do que nós estamos cheios? Para nosso conceito, sinônimo de alguém cheio é alguém que faz o quê? Exemplos. Quando você diz fulano é cheio do Espírito Santo, qual é o nosso sinônimo sendo pentecostais? Falar em línguas, profecia, revelação. Pastor, o senhor está dizendo que não precisa disso? Foi isso que eu disse? 1 Coríntios capítulo 12 diz que a igreja é continuista, não é sensacionista. Buscai com zelo os dons espirituais. Só que só dá para buscar os dons quando o Espírito já me encheu. Qual é o sinônimo de alguém que está cheio do Espírito Santo? Pergunta mim, qual é o sinônimo? Está escrito um texto: e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi o quê? Por quem? Sabe quando a gente descobre que a gente está cheio do Espírito Santo? Quando a agenda não é nossa. Vou de novo. Quando a agenda não é nossa, o querer não é nosso, a gente descobre que é Ele que leva, é Ele que abre, é Ele que faz, é Ele que realiza. Estou liberando essa palavra, tá? Jesus está cheio do Espírito Santo e não é Ele que decide ir, é o Espírito que leva. A gente está profetizando, mas a gente vai onde a gente quer. A gente está cheio de dons, mas a gente vai onde a gente quer. Pergunta que eu faço a vocês: Jonas era profeta, sim ou não? Depende. Outro dia eu digo por quê. Jonas era profeta, sim ou não? Depende. Quem acha que Jonas era profeta, levanta a mão. Quem acha que depende, levanta a mão. Quem não acha nada, levanta a mão. Não sei nem o que eu estou fazendo aqui hoje. Ai, meu Deus do céu. Como assim, pastor? Jonas não era profeta? A palavra profeta é uma palavra hebraica. Navi, porta-voz de Deus. Então, você só é profeta quando você está sendo porta-voz de Deus para aquela finalidade. Sim ou não? Profeta não é título, é missão. Não, vou de novo. Profeta não é título, profeta não é cargo, profeta é missão. Missão dada, missão cumprida. Vou de novo. Missão dada, missão cumprida. Pergunta a mim, o que é profeta? Profeta é aquele que faz a vontade de alguém, chamado de porta-voz. Pergunta que não quer calar: o porta-voz do presidente pode tomar a palavra sem o presidente falar? Vou de novo. O porta-voz do presidente da república pode tomar a palavra sem o presidente falar? Então todo porta-voz só abre a boca quando a voz deu origem. Porta-voz de um presidente, de um rei, de uma rainha, não fala o que pensa, não fala o que acha. Ele escuta o que o rei, o presidente diz, e ele está dizendo aqui: eu vim comunicar a palavra em nome do rei, em nome do presidente. Não entenderam nada ainda? Profeta não profetiza o que acha, o que pensa. Profeta fala o que Deus manda. Baseado nisso, Jonas era profeta, sim ou não? Agora depende. Pergunta a mim, por que depende? Como é que o livro de Jonas começa? 4 capítulos e 48 versículos. São 3 livros no texto veterotestamentário que termina com interrogação. Naum, Lamentações e Jonas. Jonas é um livro que termina com interrogação. E como é que começa o livro de Jonas? Assim ó: e veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e profetiza contra ela. Está dizendo, você só é profeta se estiver em Nínive. Ele escuta a palavra e diz assim: não vou.
Como é que é? Não vou. Desceu para Jope, pagou uma passagem e foi para onde? Para onde? Pergunta, indo para Tarsis. Ele é profeta? Ele só é profeta indo para onde? O problema está aí. Está cheio de gente com título de profeta, mas não é mais cheio do Espírito Santo. Porque cheio do Espírito Santo é alguém que permite ser levado aonde Deus quer. Dá licença. Pergunta. Ele está dentro do porão do navio. Quem é que manda a tempestade? O diabo. Sim ou não? Não. Quem foi? Deus. Pergunta que não quer calar. O capitão do navio, que estava indo para Tarsis, com todos os seus companheiros, não tinha nada a ver com a história daquele miserável, daquele Jonas, mas foi prejudicado por ele. A tempestade assolou a embarcação, tiveram que jogar as fazendas fora, e quando desceram no porão, quem é que estava roncando, babando? Quem? Quando acordaram, Jonas disse: o que está acontecendo? Contaram para ele. Tranquilo, tudo isso aqui está acontecendo por causa de mim. Miserável, né? Ele disse assim: é simples, quer acabar com essa tempestade? Me lança, nem para se jogar ele serve. Pergunta: Jonas indo para Nínive é o que, pessoal? De novo, Jonas indo para Nínive é o que, pessoal? E indo para Tarsis, causador de tempestade. Toda vez que você não se permite ser levado por Deus, ao invés de você levar propósito, você leva a tempestade para a vida de inocentes. Ninguém fala nada, você percebeu? Dá uma olhadinha pelo menos para três assim: se eu descolar que você é causador de tempestade. Jonas era profeta, sim ou não? E Jesus, cheio. E Jesus, do quê? Posso fazer uma pergunta, sim ou não? Aonde ele foi cheio? Aonde? Fique pé, aonde? Grita bem alto, vai. Você é cheio no Jordão. O texto diz que quando Jesus foi para o Jordão, foi batizado. Quando ele saiu das águas do Jordão, 3 coisas aconteceram: o céu se abriu, o Espírito desceu como forma de pomba e pousou sobre ele, e a voz do Pai disse: esse é meu filho. Não será, nem foi, ele é o meu filho amado em quem tem. Então olha para cá, ele foi cheio aonde? Você conhece pessoas que passaram pelo Jordão? Josué passou pelo Jordão, Eliseu passou pelo Jordão. Isso aqui já dá outro sermão. Só que tem um detalhe importante: Naamã passou pelo Jordão, até Jesus passou pelo Jordão. A palavra Jordão em hebraico significa Irad. Grite bem alto: Irad. Irad com Y. Sabe o que significa Jordão? Descer. Eu vi o meu Deus, vou de novo. Irad significa um belo dia Jesus acorda. Se não der glória agora, você vai ver. Ele acorda e ele está ali para cumprir a palavra. Tem um maluco no deserto cheio do Espírito Santo. O nome dele é João Batista. Ele não tem estilo de profeta, ele não come comida de profeta, mas a mensagem dele é profética. A mensagem dele em hebraico é avodá. Avodá é arrependimento. A mensagem dele não é de autoajuda, é de alinhamento do céu. E ele começa a pregar: raça de víbora, convertei-vos, porque é chegado o ano aceitável do Senhor. As pessoas vão saindo do Jordão, vão saindo de Jerusalém, vão chegando no Jordão. De repente o texto de João: quem está chegando num dos deltas do Jordão é Jesus. Quando João Batista levanta e diz: tem alguma coisa diferente aqui. O que? Eis o Cordeiro de Deus que... Como ele é o Cordeiro que tira, que se submete àquilo que desce.
O segredo está aqui. E Jesus cheio do... Sabe por que a gente tem dificuldade de ser cheio? Porque a gente nunca desce da nossa arrogância, prepotência. A gente nunca visita um Jordão. E toda pessoa que quer ser cheia precisa ir visitar um Jordãozinho da vida. Quando Elias foi passar, pastor Marcelo, o ministério, transicionar, aonde ele transicionou o ministério? De Elias para Eliseu? No Jordão. Irad, quer receber o que eu tenho, desça comigo. Quer receber o que eu tenho, desça comigo. Josué assume o povo e Deus fala assim: está preparado? Sim. Moisés passou o mar vermelho, tá top, mas você vai ter que atravessar o Jordão. Deus estava dizendo: ei, ninguém assume ou acessa coisas importantes sem antes descer Irad. Grite bem alto. E Jesus? Cheio do quê? Aonde foi cheio? Só que ele só foi cheio depois que ele saiu das águas, não quando ele chegou. Porque a pomba figurativa, o Espírito Santo, só pousa nele depois que ele sai do Jordão. Porque é condicional. Eu só sou cheio quando eu me submeto a esse ambiente. Então o céu está esperando: cumpra o seu papel que eu te encho. É possível você congregar em uma igreja, em um local, e nunca ser cheio, porque você espera que Deus faça uma coisa quando você precisa primeiro mergulhar nesse Jordão. Jesus, segundo o apóstolo Paulo, é o segundo Adão e o último, sim ou não? Ele não tinha pecado, ele assumiu todos os nossos pecados. E para quem tem pecado, tem lepra espiritual. E aonde ele vai? Eu tenho que ir para o Jordão, como Naamã foi. E eu estou pronto para mergulhar. E quando eu levantar, o Espírito Santo vai pousar. Pega na mão de alguém, da direita, da esquerda. Eu senti o peso dessa mensagem. Da direita, da esquerda, levanta a mão dele para o alto. Mais alto que você pode. Mais alto que você pode. Fecha os dois olhos. Os dois olhos. Pelo menos por 10 segundos. Família Global, vamos abrir a boca e dizer glória. Sabe por quê? Porque este lugar foi tomado como Jordão de Deus. Abra a boca, diga glória. Abra a boca, diga glória. Aqui se tornou o Jordão lugar de transformação, lugar de sente o peso dessa mensagem. Chorava canto revarácia, urimicalacho revácia. Em nome de Jesus, seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Aleluia. 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 Você está vendo Jesus falar em línguas estranhas aqui? Está vendo Jesus profetizar? Mas ele está? Por que ele está cheio? Por que ali na crítica textual descobrimos que ele está cheio? Por causa de uma única palavra: levado. Alguém vazio não se permite ser levado. Alguém vazio de Deus e cheio de si próprio não permite ser levado. Mas alguém vazio de si próprio e cheio do Espírito. Deu vontade de dar um texto aqui, mas não sei se você vai querer. Ei, só alguém vazio de si, cheio de Deus, permite ser levado. Essa palavra levado vai se consubstanciar tanto no texto grego como no texto hebraico, no Salmo de número 23. Adonai Roi, o Senhor é meu pastor. Adonai Roi, ele não é meu pastor primeiro ele é meu Deus. Depois que eu sei quem ele é, revela a sua missão. Ele é aquele que cuida de mim, que me guia, que me leva. Por
quê? Porque o salmista diz: Ele é o meu Deus e Ele me guia por onde? Por pastos verdejantes, águas tranquilas. Ele me leva aonde? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temo mal algum, porque eu sei que Ele me levou para este lugar para um propósito. Propósito. Ser cheio não é o tanto que você faz, é o tanto que você permite Ele fazer. Ser cheio não é o tanto de cargo que você tem, é o tanto de cargo que você não tem, porque tudo é por Ele, para Ele, são todas as coisas. Jesus, cheio do Espírito Santo, diz: eu estou cheio, me leva. Para onde? Aonde o Senhor quiser. Mas é um deserto, é o Senhor que vai me levar? Está tranquilo. Mas é para o interior? Está tranquilo. Mas é para uma empresa ruim? Está tranquilo. É o Senhor que vai me levar? Está tranquilo. Ah, mas está tranquilo, eu estou cheio. Se estou cheio, eu creio que o Senhor vai me levar dentro de um propósito. Ei, Jesus, cheio do Espírito Santo, foi levado para onde? Pergunto a vocês: deserto é um lugar ruim? Sim ou não? Depende de quem te levou. Esse deserto é ruim se eu fui sozinho. Esse deserto é ruim se fui eu que escolhi. Se esse deserto eu permiti que Ele me levasse. Ele faz uma vara frutificar do dia para a noite. Se esse deserto foi Ele que me levou, de manhã tem maná, tem cordoniza. Se esse deserto foi Ele que me levou, no dia que eu tiver sede, eu firo a rocha e no outro dia eu falo com ela. Não importa, esse deserto não é importante. O importante é quem me levou. Quem me levou a esse lugar? Quem me levou a esse lugar? Quem me trouxe para esse lugar? Quem me levou para esse emprego? Quem me colocou nesse bairro? Quem me levou para essa cidade? Quem me levou para esse relacionamento? Foi Ele? Tudo bem. Eu não tenho motivo de murmurar. Por quê? Porque eu estou cheio. Eu estou tão cheio que eu obedeço a agenda dEle. Você não der glória, agora você vai ver. Atos capítulo 16. O Espírito de Deus leva Paulo e Silas a uma cidade na Macedônia chamada Filipos. Paulo, capítulo 16, verso 9, de noite ele tem uma visão, ele entende: é Deus me levando para lá, é Deus me levando para lá, é Deus me levando para lá. Quando ele chega em Filipos, lá no sábado, um shabat, ele sai às portas da cidade e prega a um grupo de mulheres. Uma mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, aceita Jesus, aceita o evangelho. Ele diz: foi Deus que me trouxe para cá, foi Deus que me trouxe para cá. Ele está andando durante o dia, tem uma moça que tem um espírito de adivinhação, ele fica irritado com ela, expulsa as potestades que estão sobre ela. Os magistrados prendem Paulo, prendem Silas, chicoteiam ele, levam para o cárcere. Perto da meia-noite, um olha para o outro e diz assim: nós estamos aqui porque Ele que nos trouxe. Estamos aqui porque estamos cheios do Espírito Santo. E o que a gente faz? Gente cheio do Espírito Santo, que foi levado pelo Espírito Santo, não tem tempo para murmurar. Tu ora, eu canto e Ele age. Pergunta que não quer calar: aonde você está? Quem te levou? Quem te levou? Você foi com as suas próprias pernas? Vai ter que sair com as suas próprias pernas. Você conhece alguém na Bíblia que entrou no deserto com as próprias pernas e Deus não entrou com ele? Deus ficou no final do deserto esperando ele? Conhece alguém assim, não? Eu conheço um homem. Próxima vez que eu vim aqui eu vou falar quem ele é. Quando Deus pediu para o povo sair do Egito, Deus disse: eu vou com vocês no deserto. Sim ou não?
Só que um homem decidiu entrar no deserto e Deus não foi com ele. Deus disse: você entrou, você saia. A Bíblia diz que quando Jezabel diz que ia matar Elias, ele pega o seu servo e na porta do deserto de Berseba ele deixa o servo e entra. Deus não diz para ele entrar no deserto. A Bíblia diz que ele deita debaixo de um zimbro e pede a morte. Não foi Deus que desceu, Deus mandou um anjo. O anjo desceu, trouxe pão e água e disse assim: filhão, come, porque a tua caminhada é longa. Aonde Deus estava? No final do deserto, dentro de uma caverna. Deus está dizendo: você entrou sozinho, vou te dar água e pão para você atravessar, mas eu estou esperando do outro lado, não estou com você. Onde você está, foi Deus que te levou ou você que quis entrar sozinho? Fala comigo, não deixa eu pregar sozinho não. Não culpabilize Deus por uma coisa que você decidiu fazer, decidiu comprar, decidiu realizar. Deus está dizendo: se eu te levasse, eu garantiria. Se eu te levasse, eu faria você florescer. Mas eu sou tão misericordioso como fui com Elias, que mesmo não te mandando, você foi. Mesmo eu não estando aí, estou enviando o anjo com pão, carne, água, para você comer, beber, saciar e dizer: vamos, a tua caminhada é longa, estou te esperando no final desse deserto. Estou te esperando no final desse deserto. Pega na mão de alguém e diga para ele assim: você vai sair desse deserto. Isso aí é bom. Lucas 4. E Jesus? De quem? Foi o quê? Foi o quê? Foi o quê? Para onde? Para onde? Jesus, cheio do, foi para onde? Qual é a finalidade desse verso? Nesse único verso aparece o Espírito Santo duas vezes, no começo e no final. Está dizendo: ei, entre o início e o final existe um deserto e um Jordão. Se você permitir, eu estou com você em todos. Grite bem alto: eu quero ser cheio do Espírito Santo. Posso contar uma loucura para vocês, sim ou não? Quando eu fiz 19 anos de idade, eu voltei do seminário. Meu sonho era pregar no meu bairro, ser o pregador do meu bairro, pregar em todas as igrejas do meu bairro. Eu estava numa conferência de jovens. Pastor José Satiro da Colômbia disse: quem essa noite quer entregar seu futuro totalmente na mão de Deus? Aí começou a se movimentar e disse: para, não venha na emoção, porque esse convite não é para emocionado. Ele disse: entregar a seu futuro na mão de Deus é decidir que a partir de hoje você não sonha, você cumpre os sonhos de Deus. Eu saí, dobrei o meu joelho na frente, eu tinha 19 anos, e disse: Senhor, meu sonho era pregar no meu bairro, só que agora eu quero pregar onde o Senhor quer. Meu sonho era fazer isso e isso, mas a partir de agora eu vou fazer a tua vontade. 21 anos passaram. Eu já preguei em quase 19 países. Eu preguei em todos os estados da nossa federação. Se eu tivesse sonhado sozinho, pregaria só no meu bairro. Mas eu decidi cumprir a vontade plena do Espírito Santo de Deus. Grite bem alto: eu quero
ser cheio do Espírito. Ei, para ser cheio eu preciso me permitir ser levado. Abre comigo, por favor, Juízes capítulo 13. Abre a Bíblia, Juízes 13. Juízes 13. Eu não sei nem mais quanto tempo eu tenho. Já deu, pastor? Não? Para mim, meu voo é só às 5 da manhã. Então, para mim, eu prego até às 5. Estou sem dormir mesmo. Põe os 3 últimos versículos. Não, 3 últimos versículos desse capítulo 13. Isso, 22, 23 e 24. Põe. E disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porquanto vimos a Deus. Porém sua mulher disse: se o Senhor nos quiser matar, não aceitaria da nossa mão holocausto e oferta de alimentos, nem mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir tais coisas nesse tempo. 24. Depois teve essa mulher a quem pôs o nome de, e o menino, e o Senhor. Continua. Lê para mim bem alto. 1, 2, 3. Presta atenção. A palavra hebraica para excitá-lo ali é empurrar. De tempo em tempo o Espírito impelia Sansão. O que é impelir? Empurrar. Fique de costas para mim. Cara de Sansão. O que é impelir? O que é impelir? Imagina que de tempo em tempo o Espírito Santo fazia assim, ó. Porque é uma diferença entre impelir e levar. Vem. De costa. O que é impelir? O que é impelir? Vem. O que é impelir? Então de tempo em tempo o Espírito Santo fazia o que com Sansão? Porque até aquele momento nós estamos dentro do contexto veterotestamentário. O homem não é habitação. Só que Jesus vai ser o primeiro homem a se tornar habitação do Espírito. Só que quando o homem é habitação, o Espírito agora mais não. Vem para cá, Sansão. Fica de frente comigo. A partir de agora eu não te empurro mais. A partir de agora eu te levo. Eu te levo. Águas tranquilas, pastos verdejantes, eu te levo. Grite bem alto: ser cheio. Mais alto: ser cheio. Não é ser impelido, não é ser empurrado, é ser levado. Por favor. Qual é o teu nome? Júnior? Quantos anos você tem? 11 anos. Quando vai atravessar a avenida, cadê sua mãe e seu pai? Cadê? Quando você vai atravessar a avenida, você pega na mão de quem? Do pai e da mãe? Pega ou não pega? Pega. Só que quando você dá a mão pro seu pai, para sua mãe, você olha ou você confia? Confio. Mas por que você confia? Porque eles estão te levando. Quando a gente permite ser levado, a gente confia em quem está nos levando. O Júnior pega na mão do pai e da mãe. Pouco importa, ele nem se incomoda em olhar se tem vindo caminhão, motocicleta. Ele diz:
Meu pai é o cara, mano. Minha mãe é top. Minha mãe não vai me expor ao ridículo. Minha mãe não vai me expor a um ambiente que vai me matar. Por isso que eu permito que meu pai me leve. Minha mãe me... Permitir-se ser levado é confiar naquele que a quem me chamou. Estou liberando essa palavra essa noite, nesse primeiro dia. Deus está dizendo: vou te encher a grau ponto que você permita que eu te leve para dentro do meu propósito. Grite bem alto. Levado. Levado. Quem levou? Mas para ser levado tem uma condição: eu preciso ser. Então por que eu não estou sendo levado? Porque eu não permito que ele... E encher não é encher de dons, é encher do caráter dele. Eu termino. E Jesus, cheio do Espírito Santo, foi? Se quisermos transbordar, precisamos permitir que Ele nos leve. Ele não vai te encher se você não vai permitir que Ele te leve. Em Atos 2, estavam 120 no mesmo lugar. Estavam os 120 dizendo: queremos ser levados. Vou de novo. Como é que o senhor sabe que eles estavam orando isso? Queremos ser levados. É só ler Atos 1:8. Jesus diz para ele: ficar em Jerusalém até que do alto, cheios do Espírito. E depois, ser-me-eis em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Por que eu sei que no capítulo 2 eles estão orando para ser cheio, para ser levado? Porque no capítulo 1, verso 8, ele diz: fique para ser cheio, e depois que for ser cheio, eu vou te levar em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Aí a Bíblia diz, Atos 2, põe na tela, Atos 2, verso 1. E cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos cordialmente no mesmo lugar. Verso 2: e de repente veio do céu um som de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda aquela casa. Verso 3: e foram vistas línguas repartidas como de fogo, que pousavam sobre ele. Olha o 4: e todos foram o quê? Cheios do Espírito Santo. Fique em pé. Ser cheio é sinônimo de alguém que permitiu ser levado. Já navegou um barco à vela? Quem aqui já navegou um barco à vela? Quando você tira sua raiz, que é habilitação, você vai descobrir a diferença entre um barco à vela e um barco motorizado. Um barco motorizado, o que define o seu destino é o impulsionamento do motor. O barco à vela, quem define o destino é o vento.
não é meritocracia, não é o motor que eu tenho, não é os contatos que eu tenho. Eu estou esperando o vento bater. Para onde você vai, Adson? Para onde o vento soprar. Porque lá em Ezequiel 37 só houve ossos em pé quando o vento soprou nos 4 cantos daquele vale. Verso de número 2. 2:2. Não, de Atos mesmo, por favor. Atos 2:2. E de repente veio do céu um som. Do quê? Como de um vento. Ele não veio como combustível para o seu motor, porque quem define o destino não é você. Como figura de linguagem, estou soprando. Vou levar você. Vou levar para o meu propósito. Vou levar para o meu querer. Não é sobre você, é sobre mim. Não é sobre a sua vontade, é sobre a minha vontade. Eu sou o Senhor da tua casa. Eu sou o Senhor da tua família. Eu sou o Senhor dos teus projetos. Não é sobre a tua decisão, é sobre a minha decisão. Mas eu quero, entre o seu querer existe o meu operar. Eu sou Deus do vento. Grite bem alto, eu quero sentir o vento do Espírito. Eu estava à beira do Mar Morto com os alunos do ITEPA, 30 alunos, falando para eles sobre arqueologia bíblica. Sentados, explicava sobre os achados do Mar Morto, entre outras coisas que existem no Mar Morto. Eu olhei para cima e vi um bando de pombinhas, rolinhas, aves típicas que estavam sobrevoando nós. E eu olhei para eles e disse para eles bem assim: olhem para cima. Eles olharam. Todos eles olharam para cima. Eu disse: vocês sabem por que esse bando de aves estão aqui? Eles disseram: não. Elas ficam nesse ambiente migratório até 40 dias, esperando um vento que vem da África, que sopre e seja utilizado como canudo ou uma pista, para que eles possam ganhar impulso e chegar na Europa. Eles disseram: que é isso, pastor? Eu disse: dá um Google aí agora. Aí um deles deu o Google, e na mesma hora ele disse: é verdade. Eu disse: tá vendo essas pombas? Tá vendo essas aves que estão aqui em cima? Só vão chegar no destino delas, não por mérito, é por uma corrente de vento que elas estão esperando que vão. Sabe, a pior idiotice minha, eu não sei a sua, é achar que a gente chegou em algum lugar por mérito. Tu és uma pomba, só chegou porque o vento soprou. Só vai chegar porque o vento está soprando. O Espírito de Deus pegando em mim. Por quê? A palavra Jonas em hebraico é Ionã. É o quê? Você sabe o que significa o vocabulário, a palavra Ionã em hebraico? Pomba. Deus está dizendo: ô pomba, não é para você ir para Tarso. Vou soprar uma tempestade e vou te levar para o centro da minha vontade. Grite bem alto: chega de ser empurrado, vou ser levado. Você conhece 2 homens na Bíblia que foram levados? Conhecem ou não? Outro dia eu digo: querem saber ou não? Querem saber ou não? Um dia o Enoque saiu para andar com Deus. Deus disse: vou levar você para mim. Um dia Elias disse: o Senhor vai me levar. Pela última vez vou te dizer: a igreja do arrebatamento não é a igreja que vai ser empurrada. A igreja do arrebatamento é a igreja que vai ser levada.
Faço 2 convites, posso, pastor? 2 convites. Primeiro convite, baixinho, baixinho. Primeiro convite. Quem é você essa noite no primeiro dia do congresso da nossa igreja aqui? Qual o nome da cidade mesmo? Não tô. Carapicuíba. Cidade do peixe podre. Só que aqui peixe podre não tem, só peixe bom, cara. Jesus disse para Pedro: eu te farei pescadores de homens. Quem é você essa noite que ouviu essa mensagem? Está afastado, está de férias de Deus, férias da igreja, baixinho, 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 e ouviu essa mensagem, e até veio aqui hoje, chegou aqui empurrado, mas depois dessa mensagem está dizendo: chega de ser empurrado, eu quero me reconciliar, eu quero voltar, eu quero que Ele me leve. Tem alguém essa noite que quer se reconciliar? Só levanta a sua mão direita onde você está. Tem alguém? Tem alguém? Tem alguém? Esse é o primeiro. Tem essa moça. Tem outra, aquela outra moça. Vem, vem. Queria orar por vocês. Vem. Vem! Nasci para ganhar algo. Foi para isso que eu nasci. Não foi para outra coisa. Foi para isso que eu nasci. Eu nasci para ganhar algo. Vocês vão ficar olhando. Os jovens, moça, vão ficar olhando ou vão sair do lugar para orar com ela? Vem, vem. Ei, tem mais alguém essa noite? Mais alguém? Pastor, eu quero. Eu cansei de ser empurrada. Eu quero ser levada. Tem mais alguém? Dei calabarachawa. Faça o segundo convite. Tem 2 moças aqui. Esse segundo convite é geral. Fique com elas, isso. Fique com elas. Sabe o que eu aprendi na vida? Na vida, um eunuco de Candace só tem conhecimento de Cristo quando um Filipe decide caminhar do lado dele e se assentar do lado. O evangelho é muito mais do que falar, é caminhar junto. Eu falei, quem caminha junto agora é vocês. Segundo convite é importante, não menos do que esse. Só que esse não é para quem está afastado, é para crente, como eu e você. Evangelho, gospel. Só que hoje, meu convite é o convite que pastor Satiro fez quando eu tinha 19 anos de idade. Tem coragem de rasgar tua agenda e entregar teu futuro todo no altar de Deus? Se tiver coragem, sai do lugar e vem para o altar. Pastor, eu estou muito velho. Abraão também tinha 75, mas rasgou a agenda dele. Noé tinha 500 anos, mas rasgou a agenda dele. Não é sobre idade, é sobre alguém que decide: eu quero. Conforme for enchendo, vai se ajoelhando aí no corredor mesmo, porque o grito de Deus essa noite, depois de 2 almas se reconciliar, é o seguinte: eu não quero viver os meus sonhos, eu quero viver os sonhos de Deus. O que o Senhor tem para mim é maior do que eu já imaginei. O que os meus olhos não viram, o que o meu ouvido não ouviu, o que não subiu o coração, é o que Deus tem reservado. Eu vou ser levado. É um deserto? Não tem problema, Ele vai comigo. É um país? Não tem problema, Ele vai comigo. É um intercâmbio? Não tem problema, Ele vai comigo. É uma empresa? Não tem problema, Ele vai comigo. É uma mudança? Não tem problema, Ele vai comigo. Estou rasgando minha agenda. Alamacancho, reminácia, urimicalabara, sou eu, o Senhor. Moisés, sim, Senhor, tira as alpacas dos pés, rasga a tua agenda. Você vai cumprir um propósito. Vou soprar como vento, vou soprar como vento, vou soprar como vento, em nome de Jesus Cristo. Seja cheio do Espírito Santo. Os que estão aqui na frente, seja cheio do Espírito Santo. Jovens, cheios. Mulheres, cheias. Homens, cheios. Agora. Cheios